Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, nesta sala de aula, para realizarmos mais um estudo sistematizado de o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Trouxemos para as nossas reflexões neste momento. Por isso, mais uma vez agradecemos. E é preciso que agradeçamos a Deus pela dádiva da vida. Agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico. Agradeçamos a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta maravilhosa escola que é o planeta Terra. Aqui nos encontramos em processo educativo, apesar de todas as dificuldades pelas quais já passamos, pelas quais muitos de nós estamos passando e ainda iremos passar. Aqui nos encontramos para aprendermos, porque Deus não castiga, Deus é amor, Deus nos oferta oportunidades para as corrigendas necessárias. Por isto, Deus, na sua infinita misericórdia, nos enviou à terra Jesus de Nazaré para nos ensinar na prática a lei do amor, nos mostrar o caminho que leva para a verdade, que leva para a vida. Por isso, agradeçamos também a Jesus, agradeçamos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Estes abnegados mensageiros do Cristo que constantemente estão caminhando conosco, nos auxiliando em nossos processos de escolhas. E eu não posso deixar de agradecer de uma forma muito especial a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada que constantemente se fazem presentes aqui neste ambiente virtual para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais este momento. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Então, hoje aqui nos encontramos para darmos continuidade aos nossos estudos, ao nosso aprendizado. E hoje trouxemos, seguindo a sequência cronológica das questões aqui elencadas, relacionadas e organizadas por Kardec em O Livro dos Espíritos, a questão número 164, que se encontra na parte 2ª, capítulo 3º, mais especificamente no item que trata acerca da perturbação espiritual. Então, no nosso último encontro, nós estudamos a questão 163, que Kardec questionou acerca da consciência da alma ao deixar o corpo físico, se ela tem consciência de si mesma imediatamente o desligar-se do corpo físico. E conforme vimos, esta consciência de si mesma vai depender também da sua evolução, do seu esclarecimento. E aí na questão 164, seguindo o mesmo raciocínio da questão 163, Kardec formulou o seguinte questionamento: a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Então Kardec, no item 163, questionou se a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo físico. E neste item 164, ele questionou um pouco diferente, mas seguindo a mesma linha de raciocínio, se a perturbação, aquele estado de perturbação que se segue à separação da alma e do corpo, se é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos. Será que o estado de perturbação meu, ao deixar este corpo físico, será da mesma forma
e pelo mesmo tempo, ou seja, o grau e a duração será a mesma para esta criatura que vos fala, comparando-se com o seu período e o seu grau de perturbação, sem sombra de dúvida que não será, conforme veremos na resposta ofertada pelos espíritos superiores. Isto vai depender do grau de elevação, do grau de purificação de cada um. Então, esta diferenciação, este grau e esta duração, ela vai ao infinito, do zero ao infinito. Sem sombra de dúvida que este grau e esta duração, em relação a este que vos fala e ao nosso companheiro Eudes Vieira Júnior, que está lá em Trindade nos assistindo neste momento, sem sombra de dúvida que será diferente, para mais ou para menos. E da mesma forma, a todos nós que aqui nos encontramos no corpo físico, no planeta Terra. Então aqui os espíritos amigos respondem a Kardec e a todos nós da seguinte maneira: não, este grau e esta duração irá depender sempre da elevação de cada um de nós. Então o grau e a duração deste período de perturbação irá depender e dependerá sempre do grau de elevação de cada um, do grau de depuração de cada um de nós. Independentemente de você ser espírita, de você ser protestante, de você ser católico, sem sombra de dúvida que este grau de perturbação, ele acontece e acontecerá até quando nós não alcancemos o grau de perfeição, de depuração necessária para seguirmos a vida adiante como se nada tivesse acontecido, viver aqui no corpo físico, mas também no mundo espiritual, que é o que acontece com estes grandes missionários, com estes espíritos altamente esclarecidos, conforme nos dizem os espíritos amigos na sequência, que aquele que já alcançou um grau de purificação se reconhece quase que imediatamente, após deixar o corpo físico, se reconhece quase que de imediato, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Então aqui eles nos orientam, nos informam que, via de regra, aqueles que alcançaram um grau de depuração necessário, aquele grau de depuração, de esclarecimento suficiente para isto, eles se desligam por conta própria do corpo físico, do instrumento físico, antes mesmo de o instrumento físico cessar as suas funções orgânicas. Então ele já se vê no mundo espiritual, já se reconhece fora do corpo físico, antes mesmo de o instrumento físico cessar as suas funções. Ao passo que o homem carnal, ou seja, a maioria absoluta de nós que somos presos, que somos apegados à matéria, então a maioria de nós, na condição de homens carnais, homens no sentido genérico, homens e mulheres, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito tempo e por muito mais tempo a impressão da matéria. Então a maioria de nós deixamos este corpo físico, mas ainda sentiremos por um bom tempo, e este tempo também irá variar de acordo com o esclarecimento maior ou menor de cada um de nós, sentiremos e guardaremos estas sensações do corpo físico, fora do corpo físico, mas sentindo as sensações como se estivéssemos ainda no corpo físico. Então assim encerram a resposta a Kardec e a todos nós os espíritos superiores acerca da duração, acerca do grau e da duração deste período de perturbação. E aí vai depender
de cada um de nós, do nosso esforço para nos esclarecermos e nos libertarmos das trevas da ignorância. Mais uma vez, abraçando fraternalmente a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que aqui se fazem presentes, conforme havíamos dito, Eudes Vieira Júnior, nosso irmão lá de Trindade, região metropolitana aqui de Goiânia, meu colega de serviço Flávio Augusto, bem como a nossa irmã Vilma Guimarães, lá de Minas Gerais, a nossa irmã Delise Maria, todos e todas, muito obrigado por sua presença. Então aqui iniciamos na sequência os comentários do Espírito Miramês, que se encontra no volume 4 da coletânea Filosofia Espírita, capítulo 11. Os comentários da questão 164, que tem como título Libertação da Alma. Então, acerca desta libertação da alma, Miramês deixou os seguintes comentários com base na questão 164, que a separação da alma e do corpo, quando nele, ou seja, no corpo físico, se extingue a força vital, nunca ocorre da mesma forma. Então aqui Miramês já começa nos lembrando e relembrando, e já falamos muito acerca deste assunto, desde quando começamos a estudar acerca da reencarnação, que não existe um religar à matéria da mesma forma para nenhum espírito, bem como quando começamos a falar acerca da separação da alma e do corpo no momento da desencarnação, que não existe uma desencarnação igual a outra. Aqui Miramês nos lembra mais uma vez que a separação da alma e do corpo, quando nele se extingue a força vital, quando extingue as funções orgânicas do corpo físico, nunca ocorre da mesma maneira. E aí ele acrescenta que a diversidade desta separação da alma e do corpo, ela varia ao infinito. Então a diversidade é infinita, do mesmo modo que as folhas das árvores não são iguais nos seus detalhes. Conforme sabemos, não existe uma folha de árvores que seja igual a outra. Todas elas, conforme ele nos lembra, elas são diferentes ali nos seus mínimos detalhes. Então aqui ele diz que a diversidade em relação à desencarnação, ela varia ao infinito, do mesmo modo que as folhas das árvores não são iguais nos seus detalhes. Cada desencarnação tem suas nuances próprias. Como já foi dito, há espíritos que levam minutos afrouxando e desatando os laços ao corpo e outros que levam até séculos. Então aqui ele nos lembra acerca deste tempo do desenlace, ou seja, desamarrar estes laços que prendem a alma ao corpo físico, que varia de minutos até séculos, ficando ligados aos ossos, permanecendo na ilusão de que ainda estão vivos no corpo físico. Conforme já falamos, já estudamos em outros encontros, que há muitos espíritos que deixam o corpo físico, permanecem um tempo no mundo espiritual, sem perceber que desencarnou, e são enviados mais uma vez para uma nova experiência no corpo físico, sem que saiba que esteve fora do corpo físico. Para ele continuava encarnado. Então é por isto que aqui Miramês nos lembra. E aí ele acrescenta: podemos mostrar como exemplos os grandes missionários do Cristo que, mesmo reencarnados, já vivem em espírito e não têm dificuldade alguma em se separarem do fardo corporal para entrarem na vida espiritual, por já viverem nela.
Então, estes grandes missionários vêm para uma experiência no corpo físico, não por necessidades deles, mas por necessidades nossas. Eles vêm para nos auxiliar, mas só que eles permanecem no mundo espiritual. Eles estão fisicamente ligados ao corpo físico, mas estes laços são tão tênues, não são laços assim grosseiros como os nossos, que eles estão muito mais no mundo espiritual, mesmo aqui conosco no corpo físico, do que propriamente aqui no mundo físico. Então é por isso que ele nos lembra destes grandes missionários do Cristo, que mesmo reencarnados, eles já vivem em espírito no mundo espiritual, mesmo estando presos, simbolicamente falando, porque na verdade eles não estão presos ao fardo corporal. Quase sempre, lembra ele que quase sempre eles mesmos desatam seus próprios laços, atados por eles mesmos ao ingressarem na carne. Conforme já lembramos e relembramos, o reencarne de Francisco de Assis, que ele mesmo fez este procedimento, realizou estes procedimentos de se religar ao novo corpo físico, e da mesma forma, quando deixou o corpo físico, ele mesmo desatou os laços que o prendiam ao corpo físico. Então aqui ele nos lembra, Miramês, que quase sempre, não são todos, mas quase sempre eles mesmos desatam os laços que eles mesmos amarraram. Outros, por isso que ele diz que quase sempre, porque outros, mesmo sendo grandes missionários, que eles mesmos teriam condições de atar e desatar os laços, por humildade e uma expressão maior de humildade, eles preferem que outros façam este trabalho no seu lugar. E aí Miramês acrescenta que a separação é de conformidade com a pureza da alma. E o espírito André Luiz, em suas obras, naquela coletânea A Vida no Mundo Espiritual, ele nos fala acerca disso, nos fala acerca da reencarnação, que não existe uma igual à outra, e da mesma forma ele fala em outros pontos acerca da desencarnação, quando ele próprio acompanha o desencarne de várias pessoas e relata que não existe um desencarne igual ao outro. Então a separação é de conformidade com a pureza da alma, gasta mais ou menos tempo, e a redução do tempo está, por assim dizer, nas próprias mãos de cada um. Então se você, se eu, se nós quisermos chegarmos a esta condição de nos amarrarmos, simbolicamente falando, e ao mesmo tempo, quando nos amarrarmos, ou seja, realizarmos este processo da reencarnação em se ligar ao corpo físico, bem como nós próprios realizarmos o desatar destes laços, nós próprios também realizarmos este trabalho, é preciso que nos esclareçamos. Então é por isso que ele nos lembra que este tempo será mais ou menos de acordo com a pureza da alma, e a redução do tempo de perturbação também, por assim dizer, está nas nossas próprias mãos, nas nossas próprias escolhas, no nosso próprio esforço. É conquista da alma. Então, se quisermos que isto aconteça em um prazo menor, é preciso que nos esforcemos mais. Agora, se não nos preocuparmos quanto a isto, com certeza o tempo irá ser um pouco maior, um pouco mais longo ou muito mais longo. A doutrina dos espíritos, desde os seus primórdios, sob a orientação dos espíritos superiores, vem cooperando para que as criaturas humanas despertem no sentido de trabalharem no seu autoaprimoramento. Então a doutrina espírita tem como uma das missões, dentre tantas outras missões,
o nosso autoaprimoramento, o nosso autodespertar, o despertar para a realidade da vida, o colorido da vida. E aí ele acrescenta que ao realizarmos este autodespertamento, nós ganharemos esta bênção da consciência imediata ao atravessarmos o túmulo. Então, quando alcançarmos este esclarecimento suficiente e necessário, nós ganharemos a bênção da consciência imediata quando atravessarmos as fronteiras, quando atravessarmos esta alfândega entre o mundo espiritual e o mundo material, que aqui ele denomina como sendo o túmulo. Quem deseja ficar na perturbação espiritual, questiona ele, quem de nós desejamos ou queremos ficar por um tempo maior ou menor, em especial um tempo longo, nesta condição de perturbados espiritualmente falando? Com certeza eu não quero, e eu tenho certeza que a maioria dos irmãos e irmãs de jornada também não querem. Querem ganhar esta consciência imediata, ter essa consciência imediata da sua realidade espiritual ao deixar o corpo físico. Todos buscam a libertação. Lembra Miramês que todos nós buscamos a libertação, mas poucos de nós sabemos procurar esta libertação pelos caminhos certos. É importante esta observação de Miramês para as nossas reflexões, que todos nós buscamos a libertação, mas poucos de nós sabemos procurar esta libertação pelos meios, pelos caminhos corretos. Não sabemos ainda bater a porta. E aí ele acrescenta que a vida é uma eterna escola para educar sempre pelos métodos que Deus determinou em variados cambiantes das leis espirituais. Então a vida, sem sombra de dúvida, é uma eterna escola para nos educar. Exatamente por isto que estamos vivendo e vivenciando esta etapa da vida, este ponto da vida, aqui no corpo físico, neste processo de autoeducação, de autoaprimoramento, para nos libertarmos da ignorância. Então, sempre pelos métodos que Deus determinou em variados cambiantes. Também não há pressa para o cumprimento das leis. Sabe Deus da sua sequência, sem interrupção, e abençoa sempre, amando tudo e a todos com o mesmo calor. Então aqui ele nos lembra que Deus estabeleceu estas leis e que ele não tem pressa. Deus no caso aí, sabe da sequência destas leis sem interrupção e abençoa sempre o esforço de cada um de nós, nos amando igualmente, porque para Deus, para a lei natural, todos nós somos iguais. E sem sombra de dúvida, não existe tratamento diferenciado por parte de Deus. Não existe privilégio. Assim como nós aqui na Terra damos preferência ou temos preferência, privilégios a determinadas pessoas, determinadas classes, para Deus não existe isto. Para a lei natural, todos são tratados e seremos tratados sempre igualmente. E aí ele acrescenta: concitemos, ou seja, convidemos as criaturas que aprendem a orar ou que aprendam a orar, que não se esqueçam do autoaprimoramento, que lutemos todos os dias para vivermos bem com o próximo, de sorte a ganharmos consciência da vida e ganhar vida na consciência. Então precisamos ter esta consciência plena
da nossa realidade espiritual, para isto, conforme ele nos lembra, nós precisamos orar, nós precisamos trabalhar, precisamos buscar o nosso autoaprimoramento, precisamos lutar todos os dias para vivermos no bem e para o bem de todos e de nós próprios, de sorte a ganharmos, a conquistarmos, construirmos esta consciência plena da vida. E aí Miramês acrescenta que o livro dos Espíritos, no qual estamos nos inspirando para conversar com as criaturas humanas, deve ser lido, deve ser estudado, deve ser meditado, pois ele é fonte de muitas instruções, revelando leis que estavam encobertas e que tenham o poder, ou que têm o poder de nos livrar de embaraços aos quais a ignorância nos prende. Então, o livro dos Espíritos é este manancial inesgotável de instruções para todos nós, não só para nós que nos dizemos espíritas cristãos, mas para todas as criaturas, independentemente do credo religioso. Porque não é pelo fato de você não ser espírita ou não ser adepto do espiritismo que você não possa ou que você não deva estudar o livro dos Espíritos. E aí ele acrescenta: se ainda não começaste a pensar sobre a tua vida, é sobre como viver melhor, comece agora. Então, se ainda não refletimos ou não tenhamos refletido acerca da nossa vida, sobre o sentido verdadeiro da nossa vida, é preciso que comecemos urgentemente. Chegaremos à conclusão de que devemos viver em conjunto, devemos viver em paz com todos, trabalhando e ajudando, onde quer que estejamos, porque toda luz nasce no seio de todos os esforços que se reúnem. Então, conforme ele nos lembra, é preciso que comecemos agora. Se ainda não tenhamos começado, ou se não tivermos começado, que comecemos urgentemente este processo de despertamento. É preciso que vivamos em conjunto, que vivamos em paz. É preciso que trabalhemos, nos ajudando uns aos outros, porque toda luz nasce no seio de todos os esforços que se reúnem. E aí, para encerrar, Miramês nos lembra que a morte do corpo físico, todos nós já sabemos, e sabemos de uma forma muito clara que é um fato natural. Então, a morte, a cessação das funções orgânicas do corpo físico, é um fato natural, mas nunca é aceita como tal, por se esquecer de estudar este fenômeno à luz do coração. Sempre se deixa passar, sempre se deixa para depois, e o tempo vai passando, levando a própria felicidade de cada um de nós. Então deixamos para depois refletirmos acerca da vida, refletirmos acerca deste fenômeno que conhecemos com o nome de morte, mas que na verdade é apenas um momento de experiência, um momento de prestação de contas, um momento de mudança do plano físico para retornarmos à nossa verdadeira morada, que é o mundo espiritual. E aí deixamos para depois esta reflexão acerca do verdadeiro sentido da vida. Eis que vamos deixando para depois, e eis que chega o momento desta transformação, desta mudança. Da mesma forma, chegou o momento de estudarmos acerca deste fenômeno transcendental da vida, ou desta mudança do plano físico para o mundo espiritual. Então ele diz: eis que chegou o momento desse estudo transcendental, de estudarmos aquilo que chamam de morte, para se descobrir a vida eterna que acena para todos, das profundezas do universo, pelas mãos luminosas de Deus. Estudemos acerca da vida,
não acerca da morte, porque a morte não existe. A morte é apenas este fenômeno, este fato natural, cessação da vida orgânica deste corpo físico, deste instrumento físico, libertando de imediato ou não esta essência divina que dá ânimo ao corpo físico, que é a alma, retornando para o plano espiritual, para o extrafísico. Que possamos refletir acerca deste assunto, meus irmãos e irmãs, e estudarmos para alcançarmos este esclarecimento tão urgente e necessário, para não ter a necessidade, devido à nossa ignorância, de passarmos por período maior ou menor de perturbação, ou um grau maior ou menor de perturbação, que alcancemos logo este esclarecimento necessário para nos reconhecermos de imediato no plano espiritual, quando nos desligarmos deste vaso físico. A paz do Cristo esteja com todos nós, hoje, agora e por toda a eternidade. Muito obrigado por sua presença, por sua participação, por seus comentários, por seu compartilhamento ou seus compartilhamentos destas reflexões singelas e, ao mesmo tempo, reflexões com base no Evangelho do Cristo, com base na doutrina espírita, para o nosso esclarecimento da nossa consciência. Abraço fraternal a todos e a todas, e até breve, em nome do Senhor Jesus.